Notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo determinou a suspensão imediata dos processos seletivos abertos pela Secretaria de Estado de Educação para a contratação de policiais militares para monitores do programa Escola Cívico-Militar. A medida cautelar oriunda da representação de parlamentares aponta possíveis impropriedades no edital, lançado pela Secretaria de Educação. Entre os principais pontos questionados estão a ausência de previsão orçamentária, a contratação temporária sem justificativa de excepcionalidade, a não realização de concurso público e a criação de cargos comissionados. Com a decisão, a Secretaria de Educação deverá interromper de imediato todos os processos seletivos em andamento, além de se abster de publicar novos editais, realizar chamamentos ou iniciar atividades de programas até a nova deliberação da Corte. A decisão não extingue o programa Escola Cívico-Militar no Estado, mas paralisa temporariamente sua implantação até que os questionamentos sejam explicados junto à Corte. Por fim, o Tribunal de Contas determinou que a pasta de Educação encaminhe informações detalhadas sobre editais publicados, a fase em que se encontram e os valores de gastos já previstos ou realizados. Os responsáveis legais terão prazo de 10 dias úteis para apresentar justificativas. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Uma ótima quarta-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com a edição de hoje do nosso Manhã Bandeirantes para todo o interior de São Paulo, pelas ondas da Rádio Bandeirantes Campinas em FM 85.7 e pelas plataformas digitais no trabalho multimídia do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que nos acompanha pelo aplicativo Band Play na palma da sua mão, todo o nosso conteúdo gratuitamente, da Band, da Rádio Bandeirantes, de todas as nossas rádios, do portal da Band e, além de tudo, tem filmes, documentários, gratuitamente para você no seu celular, no seu tablet. Muito bom dia para você que nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br. Atento 24 horas por dia do que é notícia e com a aba ao vivo. Clicou, acompanhou a nossa programação. Um grande abraço a você que gosta do rádio moderno, do rádio com imagens, que quer conhecer um pouco mais dos bastidores aqui do nosso estúdio no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Comunidade que não para de crescer, chegando aos 57 mil inscritos. Faça parte você também. Tem a sua conta já no YouTube? É só se inscrever, deixe seu like, compartilhe e assim ajude a divulgar também a nossa programação, porque você é parte integrante do Manhã Bandeirantes, junto com a nossa equipe técnica já postos aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Encerramento do Jornal Gente, você ouviu a Thaís Freitas conversando com o Pedro Campos, com o Marco Antônio Sabino, a respeito do voto do ministro Luiz Fux, neste que é terça, quarta, o quarto dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus da chamada trama golpista entre o final das eleições 2022 e o dia 8 de janeiro de 2023. Há muita expectativa para hoje em relação ao voto do ministro Luiz Fux, que já demonstrou nas primeiras sessões um discurso diferente do ministro relator Alexandre de Moraes, que votou a favor da condenação, e com algumas divergências também em relação ao ministro Flávio Dino. 2-0 está o placar pela condenação dos réus. Vamos ao vivo então ouvir um trecho, porque o ministro Luiz Fux já havia antecipado que seria um voto mais longo, que seria um voto em que ele consideraria alguns pontos que Alexandre de Moraes deixou para trás, entendendo que não eram necessários, e que a gente vai sentir o tom ao longo desta edição do Manhã Bandeirantes. Mas com tantos dados, tantas mensagens,
tantas fotos, tantas fotografias de páginas saltadas de documentos, podem até não ser interesse da acusação, mas são essenciais para a defesa. Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que Vossa Excelência conhece como ninguém, ministro Zanin, não compete à autoridade policial, ao Ministério Público ou mesmo ao juízo processante realizar um filtro seletivo do material probatório colhido, decidido unilateralmente pela autoridade policial, o que é ou o que não é pertinente à defesa. O acesso amplo está na ratio da súmula 14, que permite ao advogado o acesso à totalidade do acervo. A possibilidade que existam dados considerados irrelevantes pela acusação ou pelo juiz, mas que possam ter elementos cruciais para a defesa, seja para corroborar a tese defensiva, seja para questionar a lisura da investigação ou a denominada cadeia de custódia de provas, é importantíssimo para a defesa. E há hoje doutrinas mais recentes que exatamente atacam esse ponto. O que pode ser indiferente para a acusação, o que pode ser indiferente para o juízo, pode não ser para a defesa. Esse é um trecho ao vivo do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal. Havia uma expectativa se ele pediria vistas ao processo, o que não aconteceu, pelo menos até aqui. E alguns dos destaques já apontados pelo ministro do Supremo. Luiz Fux diz que não compete ao Supremo Tribunal Federal juízo político, acredita na incompetência absoluta do STF para o julgamento deste processo, considerando que o ideal é que tudo fosse julgado pelo plenário e não pela primeira turma do STF. Luiz Fux disse ainda que os réus não têm prerrogativa de foro, o chamado foro privilegiado, então deveriam estar sendo julgados na primeira instância, numa instância local, e o ministro avisou que vai divergir sobre algumas preliminares ao longo da defesa do voto. Tá 2-0 pela acusação e um caminho para que esse placar diminua, pelo tom que a gente sentiu já desde o início do julgamento e pelo voto que está sendo explicado pelo ministro Luiz Fux. A sequência dos votos depois: Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. A maioria de votos pela condenação ou absolvição ocorrerá de um total de 5, quando 3 ministros votarem pela condenação ou pela absolvição. Há uma expectativa para que o dia hoje se encerre com o ministro Luiz Fux, porque a sessão está marcada apenas para o período da manhã e seria retomada na sexta-feira. Mas isso vai depender, claro, do ritmo da leitura do ministro. Os votos todos estão redigidos. Vai depender se algum ministro vai ter o pedido de vistas ou não, o que parece não acontecer, e o horário previsto para o encerramento desta sessão. Então, ainda hoje, nós vamos trazer mais detalhes sobre o segundo dia, os votos pela condenação dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, e ao vivo acompanhar também o desenrolado voto do ministro Luiz Fux da primeira turma do Supremo Tribunal Federal nesse julgamento, que é um dos principais assuntos políticos dos últimos anos aqui no Brasil. Às 10h09, a gente traz para você também a prestação de serviço para o motorista que nos dá carona nesta manhã de quarta-feira pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista. O motorista que segue pela rodovia Dom Pedro I em Campinas encontra a maior movimentação saindo da rodovia Anhanguera até a chegada ao trevo de Barão Geraldo, no quilômetro 138. Agora já fluindo um pouco melhor. Mais cedo, no horário de pico, o motorista precisou de muita paciência, mas ainda há um excesso de veículos do 145 até o 138. Movimento também na rodovia Zeferino Vaz, no trecho entre Paulínia e o distrito de Barão Geraldo. Para o motorista que está neste momento no sistema Anhanguera Bandeirantes, hoje as condições de tráfego melhores para quem vai à capital paulista. Não há lentidão no trecho entre Sumaré e Campinas, trânsito está fluindo bem. 2 quilômetros de lentidão na rodovia Anhanguera passando por Jundiaí e também na Anhanguera, 3 quilômetros na chegada à marginal do Rio Tietê.
Rodovia dos Bandeirantes, do quilômetro 19 ao quilômetro 13, é onde o motorista tem o único ponto de lentidão. Lembrando que há, próximo ao quilômetro 110 em Campinas, na Rodovia dos Bandeirantes, um simulado de acidente sendo realizado pela concessionária que administra o trecho, assunto que nós trouxemos ontem para você. Esse trabalho é realizado numa alça de acesso, não há interdição da pista e, portanto, o motorista segue viagem. Claro que há curiosidade, o que é isso? Tem um carro tombado, tem simulação de gente ferida, mas é um trabalho realizado para, quando algo parecido ocorrer, quando uma situação dessa exigir da equipe da concessionária uma resposta rápida, eles já têm um treinamento prático de como lidar com pessoas presas em ferragens, com veículos elétricos que possam ter problemas, uma novidade até para os mais experientes fiscais de pistas. Então, esse trabalho agora realizado para atender ao usuário do sistema Anhanguera Bandeirantes, que a gente sabe que paga conta com o pedágio, que não é barato no estado de São Paulo. E em outros lugares do Brasil também, mas São Paulo é caprichado o preço que o motorista paga para andar nas nossas rodovias. 10h11, aqui em Campinas, um acidente ontem assustou na região do Taquaral quem passava por lá e principalmente quem estava dentro de um ônibus linha urbana de Campinas. Primeiro começa com uma colisão. O motorista do ônibus atinge o carro onde estava uma mulher e, infelizmente, acidentes acontecem. Aí o motorista para o coletivo, desce para saber o que tinha acontecido, se a vítima tinha ficado ferida, o tamanho do estrago tanto no ônibus quanto no carro dessa pessoa, e esquece, ao que tudo indica, de puxar o freio de mão, de acionar o que fosse necessário para travar o ônibus. E aí, ele começa a descer sem freio em uma avenida das mais movimentadas da cidade de Campinas, a Avenida Júlio Prestes. Quando percebe que o ônibus, que tinha passageiro naquele momento, estava cruzando a avenida e que os carros estavam ali no semáforo aberto, eu convido você a ver essa imagem se você ainda não acompanhou nos nossos telejornais, se você ainda não recebeu pelas redes sociais. Esse motorista, um senhor de 60 anos, ele pula na frente do ônibus e tenta segurar o coletivo. Não conseguiu. Foi atropelado pelo próprio ônibus e encaminhado ao Hospital Santa Teresa. A repórter Cassiane Alves está no local onde o acidente aconteceu. Vai contar pra gente mais detalhes e o principal, o estado de saúde dessa vítima, Cassiane Alves. Olá, Heitor. Olha só, nós estamos aqui no trecho onde aconteceu esse acidente, aqui na região do Taquaral, na Avenida Júlio Prestes, com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, que por sinal são duas avenidas bastante movimentadas a qualquer hora do dia, e quando aconteceu esse acidente também estava bastante movimentado, com bastante fluxo de veículos e também de pedestres, né, que passavam por aqui. Como que tudo isso aconteceu, Heitor? O passo a passo desse acidente. Essa linha, esse transporte coletivo da linha 359, que faz a cidade judiciária, a região ali do Esmeraldina, o motorista ele estava nessa direção, ele estava acessando a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Esse seria o destino dessa linha. Um pouco antes, né, desse incidente, o ônibus teria batido na traseira de um veículo, de um carro. Isso foi que iniciou toda essa situação aqui nesse trecho onde nós estamos. O motorista, ele desceu do veículo para então conversar com a motorista do carro, para saber se tinha acontecido alguma coisa, como que estava toda essa situação. O que ele não esperava, ou o que ele não fez na realidade, Heitor, foi desligar o motor do ônibus, e ele também não puxou o freio de mão. Nisso, ele não percebeu, né, que o veículo, que o ônibus pudesse então andar sozinho, porque o ônibus ele estava meio que sendo apoiado ali pelo carro onde ele tinha batido. Ele bateu na traseira desse carro, então o carro estava fazendo um apoio para esse ônibus. Só que no momento que ele desceu e foi conversar com essa motorista, ela arrancou o carro, ela tirou o carro ali para saber se realmente tinha acontecido alguma coisa no veículo dela. Foi
nesse momento, então, que o ônibus acabou descendo sozinho. Ele atravessou, então, essa avenida e foi parar ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, a gente tem imagens que mostram exatamente esse trajeto, né? A gente não tem imagens desse relato anterior. As pessoas conversando acabaram relatando, de fato, que o ônibus ele teria batido nesse ônibus. Ele conseguiu parar ali, Heitor, mas como que esse ônibus parou? O motorista, para evitar que o ônibus descesse ainda mais, ele parou na frente do ônibus na intenção de parar ali o veículo com o próprio corpo. E ele acabou sendo atropelado pelo próprio ônibus. Heitor, olha só que cena inusitada, um perigo, né, por parte aí do motorista. A gente, inclusive, tem um vídeo que mostra as pessoas que acabaram passando, né, populares que pararam no semáforo, viram essa cena, eles começaram a filmar. Muitas imagens a gente recebeu de telespectadores, Heitor, que mostra exatamente o momento em que o motorista ele faz essa menção com o corpo, ele para literalmente na frente do ônibus para que o ônibus parasse. Mas, de fato, isso não aconteceu, né? Ele não conseguiu, obviamente, fazer com que o ônibus parasse e acabou sendo atropelado. Nesse momento, então, todas as pessoas que estavam passando acabaram ali prestando o atendimento, né? Prestando socorro a esse homem. O resgate foi acionado. Ele teve ferimentos leves, né? Foi socorrido, encaminhado para um hospital particular aqui da cidade. Esse motorista que tem 60 anos de idade. Por sorte, não aconteceu nada mais grave. As vias aqui precisaram ser bloqueadas, né, para fazer esse resgate. Realmente uma cena que assustou e muito aqui a região, quem passava, os motoristas, pedestres que passavam por aqui também, todo mundo ficou assustado com essa situação. O sindicato, né, a gente acionou o sindicato em nota. O sindicato aí dos transportes aqui de Campinas, o Setecamp, informou que o ônibus ele passou por uma inspeção, ele foi recolhido, foi para a garagem e que não houve, né, nenhuma falha técnica, eles não encontraram nenhuma falha técnica nesse ônibus, né? De fato, foi que o motorista ele realmente esqueceu ali de desligar, ele ficou tão preocupado, né, com a mulher que estava no veículo, que ele bateu, ele acabou descendo. E um detalhe também que chamou a atenção, Heitor, esse ônibus, ele parou com a ajuda também de uma passageira que estava nesse ônibus, né? O ônibus estava com apenas uma passageira, foi ela então que percebeu que o ônibus estava andando, ela foi até a frente do veículo e acabou desligando o motor. Nisso, o motorista já estava na frente do ônibus para evitar aí qualquer incidente, mas é claro, ele acabou sendo atropelado. Ele foi resgatado, ele passa bem. No caso, ele foi registrado e ele segue, né, tendo aí o acompanhamento nesse hospital da cidade. E eu volto com você. Muito obrigado, Cassiane Alves, pelas informações, torcendo pela recuperação desse motorista e que se repense uma política que tirou dos coletivos um segundo profissional, que era o cobrador. Na ânsia de diminuir custos, de colocar mais dinheiro na empresa, o motorista ele passou a ter um acúmulo de função que não dá segurança para o trânsito e para quem está dentro desse coletivo. Não vamos tirar o erro do motorista que estava envolvido num acidente, que tentou segurar um ônibus com o próprio corpo, mas também não podemos condenar esse senhor de 60 anos por um gesto de desespero que ele teve na vontade de não deixar ninguém dentro do ônibus se ferir, não deixar o ônibus atingir nenhum carro que por ali passava. Então foi uma tentativa desesperada de um senhor de 60 anos que percebeu que havia cometido um erro dentro do ônibus, de não ter acionado as travas necessárias, que desce para ver o que aconteceu com um acidente, uma colisão que ele teve ali, nada mais grave. Mas imagine o que passa na cabeça desse homem. O acidente, vai ter que registrar boletim de ocorrência, vai ter muito provavelmente que descontar do salário dele pela batida, e aí o ônibus começa a descer, é o gesto desesperado de quem já via a vida dele sendo transformada naquele instante. Se tivesse um cobrador dentro do ônibus, muito provavelmente esse cobrador seria aquele que desceria para ver o que aconteceu no atendimento. E não o próprio motorista,
que pararia com mais calma, que teria mais tempo de esfriar a cabeça antes de conversar com a pessoa que estava no carro da colisão. Só que o motorista ele precisa dirigir, cobrar, porque ainda tem gente que paga, monitorar o que está acontecendo no ônibus, se tem alguém sofrendo assédio, se tem alguém pulando catraca, se tem alguém que travou o QR Code ou o cartão do bilhete único. Não tem mais ninguém com a moedinha batendo na caixinha ali, aquele famoso para avisar que vai descer alguém, motor, vai descer. Não, é tudo com ele. Observar o trânsito em volta, se preocupar com a segurança, porque estamos num país onde isso também é uma realidade de assaltos em ônibus, embora diminuiu depois da diminuição também da circulação de moedas. Tudo isso para um profissional que ganha um salário. Então, é preciso discutir esse tipo de assunto para que empresas, prefeituras, isso vale para várias outras áreas econômicas, entendam que a filosofia de reduzir, cortar, trabalhar com o mínimo para aumentar o lucro, uma hora tem seu preço. Uma hora a conta chega. São 10 horas e 21 minutos, ainda falando sobre acidentes, mas esse não é acidente não, esse é crime. A imagem também é impressionante para você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Um homem tentou matar a irmã e o cunhado, usando o próprio veículo como arma. Eles já tinham um desentendimento anterior. Ele joga um estilete na direção da irmã. A guarda municipal é acionada. Em questão de minutos, entre a ligação 153 e a cena que você vai ver também pelo canal do YouTube, que eu vou descrever para você, que é a reportagem do Guilherme Selegato, a gente vai trazer ainda hoje para você essa reportagem. A cena, ela é assustadora do quanto ele joga o carro na direção da própria família. E depois, em segundos, a guarda municipal dá voz de prisão. Vamos combinar o seguinte, são 10h22, eu vou para um rápido intervalo. Na volta, a Nath Luquezzi já está com a gente aqui nos estúdios para programar o seu dia também com a previsão do tempo e com outras notícias importantes. Vou trazer essa reportagem e a gente vai também a Brasília acompanhar o voto do ministro Luiz Fux, que pediu mais cedo a anulação do processo da trama golpista durante o julgamento da primeira turma, entendendo que não é um assunto que cabe ao Supremo Tribunal Federal. Um tema que já foi discutido em plenário, mas que o ministro traz à tona no momento em que a condenação ou a absolvição terão os votos dos 5 ministros da primeira turma. Dia movimentado, muita informação e prestação de serviços é o que você acompanha aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Só na Sodimac, só na Sodimac. Nossa casa está em festa! Aniversário Sodimac. Os melhores preços do ano para construir, reformar e decorar a sua casa. Porcelanato 84 por 84, R$ 54,90. Vaso sanitário monobloco, R$ 749,90. Tinta acrílica 18 litros, R$ 99,90. Aniversário Sodimac. Vem comemorar com a gente! Sodimac. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você
nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 26 minutos, 10h26. O Manhã Bandeirantes está de volta hoje, quarta-feira, 10 de setembro de 2025. Uma quarta-feira quente mais uma vez, mas hoje sem aquele vento forte que passou por Campinas na terça. Os termômetros do CEPAGRE neste momento marcam 26 graus. O vento está na casa dos 5 km por hora, com a umidade relativa do ar em 38%. Nath Luquezzi, esse será o dia de hoje como um todo? Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Pois é, depois de uma ventania, né, que atingiu Campinas na última terça-feira, inclusive alguns moradores aqui de Campinas registraram que uma garoa passou por alguns bairros durante a tarde. Vila Aeroporto, Taquaral, Jardim Itatiaia. Ali sim eles sentiram algumas gotas em alguns minutos, mas isso não é tendência não. Predomínio para o dia de hoje será de sol entre algumas nuvens em todos os estados aqui da região, sem expectativa de chuva significativa em nenhuma das nossas áreas. Apesar disso, a circulação de ventos mais frescos e a umidade devem favorecer um dia com temperaturas um pouquinho mais amenas. O alerta de baixa umidade de ar segue no período da tarde do dia de hoje e para amanhã a temperatura volta a subir ainda mais, as máximas devem ultrapassar os 30 graus e o tempo segue abafado, os ventos ficam um pouquinho mais fracos e a umidade relativa do ar deve cair ainda mais no dia de amanhã, chegando perto dos 20% nas horas mais quentes do dia. Então atenção, entre meio-dia e 3 horas da tarde, essas são as horas mais quentes e a hora que a umidade relativa do ar estará perto dos 20%. Redobrar a hidratação, também evitar exercícios físicos nesses horários. As rajadas de vento, por sua vez, tendem a ocorrer principalmente no início da manhã, no começo da noite, durante a manhã, quinta-feira. E claro que eu vou atualizando vocês, porque finalzão de semana promete ser bastante quente também. 10h27, vou trazer a reportagem do Guilherme Selegato, que fiquei devendo para você no último bloco, porque já está posicionada para você acompanhar uma história de um desentendimento em família que vira caso de polícia. Um homem tentou matar a irmã e o cunhado utilizando o próprio carro, jogando o veículo para cima das vítimas. E a resposta da Guarda Municipal foi em segundos. Guilherme Selegato conosco na reportagem do Manhã Bandeirantes. Uma discussão de família que acabou em violência e prisão. A imagem mostra o casal na calçada conversando com uma amiga. Em questão de segundos, eles percebem uma movimentação diferente. É o irmão da vítima, que com um carro acelerou contra ela e o marido. O casal é atingido. Em desespero, a mulher tenta até fechar o portão, mas é puxada pelo marido para dentro da garagem. Só que o suspeito não parou por aí. Ele dá marcha ré e avança contra o casal novamente. O portão do imóvel ficou destruído e as vítimas tiveram ferimentos leves. Antes de tentar fugir, o homem de 42 anos foi surpreendido e detido por uma equipe da Guarda Municipal, que já tinha sido acionada para atender uma ocorrência de discussão dessa família. Quem acionou inicialmente a Guarda Municipal foram os vizinhos que escutaram uma discussão. Minutos antes ele jogou um canivete nela, né? Que foi apreendida também pela autoridade policial. O caso aconteceu nessa rua aqui no Jardim Tarumã, em Jundiaí. As vítimas, que estão bem, não quiseram gravar com nossa equipe. E por respeito a elas também não vamos gravar
a fachada da residência. Segundo o relato da mulher, em 2020 ela chegou a abrir uma medida protetiva contra o irmão. Ação que foi desrespeitada e desde então vem tendo uma relação bastante conturbada com ele. O casal foi levado ao hospital, onde passou por atendimento médico e foi liberado. Já o suspeito, que segundo a guarda estava bastante alterado, foi conduzido ao plantão policial e logo depois levado à carceragem em Campo Limpo Paulista. A motivação da discussão e da violência será apurada. Você ouviu na reportagem do Guilherme Selegato a entrevista com o inspetor Denis, subcomandante da Guarda Municipal em Jundiaí. 10h30 da manhã, segue o voto do ministro Luiz Fux, terceiro ministro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, na ação sobre tentativa de golpe. Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram ontem pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus do núcleo crucial. Hoje, o ministro Luiz Fux, durante o seu voto, que ainda está em andamento, pediu a anulação do processo da trama golpista, entendendo que não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar juízo político do que é bom ou ruim. Esse tema já foi citado anteriormente. Os ministros votaram pela competência da Corte em março desse ano. A primeira turma entendeu, quando a denúncia da PGR foi aceita, Procuradoria-Geral da República, e tornou os integrantes do núcleo crucial como réus pela tentativa de golpe de Estado. E mesmo que Bolsonaro não seja mais presidente, o STF, nessa discussão em março, entendeu que os crimes foram praticados quando ele estava no cargo. E em razão disso, caberia ao Supremo Tribunal Federal julgar esses atos. Na época, apenas o ministro Luiz Fux se manifestou contra e foi voto vencido. Então ele mantém essa mesma linha agora na defesa do voto que ainda está em andamento e que nós vamos acompanhar mais um trecho ao vivo, direto de Brasília. As ações ou os fatos, por quem quer que os tenha cometido, podem realmente ser descritos pelas normas como tipos objetivos de desvio, enquanto tais ser previstos e provados com pressuposto de igual tratamento penal, enquanto toda prefiguração normativa de tipos subjetivos de desvios não pode deixar de referir-se a diferenças pessoais, antropológicas, políticas ou sociais e, portanto, de exaurir-se em discriminações a priorísticas. A interpretação, digo eu, e a aplicação, depois de citar Ferraioli, e a aplicação da lei penal devem ter sempre por norte o princípio da legalidade estrita. Por essa razão, Klaus Roxin, sempre citado em nossos acordos, assenta que a interpretação de acordo com o bem jurídico protegido conduz até mesmo a equívocos, quando não se leva suficientemente em conta que o legislador protege a maioria dos bens somente contra determinados tipos de agressão. Cito a parte geral de direito penal, Klaus Roxin e Luiz Grego. Neste sentido, o emprego da interpretação extensiva dos tipos penais em regra conduz ao que os germânicos denominam de dissolução de limites. Esse mais um trecho ao vivo, portanto, da votação do ministro Luiz Fux, a leitura do voto nesse dia de julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus pela chamada trama golpista. Ao longo dessa edição, a gente volta a Brasília trazendo mais momentos e a expectativa de que até o final da manhã haja a leitura do voto especificamente. São 10h34, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar um pouco mais sobre a história de uma empresa que há cerca de 5 décadas está na nossa região com uma sede que foi inaugurada em Itu e de onde saem peças, ferramentas, equipamentos para boa parte do Brasil, para outros países e que movimentam a economia aqui do interior paulista. Estamos falando da Starret e o nosso convidado dentro do projeto Band Negócios é o presidente da Starret do Brasil,
que em instantes conversa com você aqui da RB. Manhã Bandeirantes. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Muito obrigado a você que segue na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos chegando agora com o nosso projeto Band Negócios, uma parceria da Rádio Bandeirantes Campinas, da Band Campinas e do portal bandmulti.com.br. Um espaço para conhecermos um pouco mais sobre as empresas, os empresários, o mercado como um todo que movimenta o interior paulista, uma das mais importantes regiões econômicas para o Brasil e para a América Latina. E hoje nós vamos falar sobre uma empresa conhecida não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Eu estou falando da Starrett, uma das maiores fabricantes de serras, ferramentas e instrumentos de medição do mundo, que iniciou a operação no Brasil em 1956. Com a primeira fábrica construída na cidade de São Paulo. Mas depois, a planta industrial foi transferida para a nossa região, a cidade de Itu, onde continua até hoje e onde completa mais de 50 anos. 50 anos? Vamos tirar a dúvida com quem conhece de perto a empresa, porque o nosso convidado, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador, é o Christian Artsen, presidente da Starrett do Brasil. Christian, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia, prazer todo meu, Heitor e equipe, prazer estar aqui. São 5 décadas aqui na região já de Starrett? Pois é uma longa história que, na verdade, nós estamos fazendo esse ano 145 anos de mundo. A empresa foi fundada em 1880, então é um ano muito festivo aí para nós, né? Foi fundada em 1880 nos Estados Unidos, ela veio, como você disse, aqui para o Brasil em 56. Então, ano que vem são 70 anos de Brasil e esse ano são 50 anos da região de Itu. Fábricas no mundo são 9, 6 nos Estados Unidos, uma na Escócia, uma na China e no Brasil, na cidade de Itu. Claro que isso foi uma decisão que veio antes do Christian ser presidente da Starrett. Mas o que levou uma empresa multinacional a entender que o interior de São Paulo era o melhor lugar para montar uma grande fábrica e até hoje permanecer aqui em Itu e aqui na região? A fábrica, quando ela veio para Itu em 75, era uma fábrica de serras e desde então a gente teve várias ampliações da estrutura fabril. A maior ampliação aconteceu na Covid, né? Então a Covid foi um momento para todos nós, né? Um momento muito difícil e tal, mas para algumas coisas ela veio para o bem. E no caso da Starrett, ela veio para a gente consolidar a produção de serras, que eram em 4 fábricas. A gente tinha uma produção na Escócia, uma produção nos Estados Unidos, uma produção na China e uma produção no Brasil. E essa decisão foi tomada de trazer toda a produção para o Brasil, para Itu. Então hoje a gente tem muito orgulho, claro que não podia ser outro lugar, de ter a maior fábrica de serras do mundo. E eu falo isso com a boca cheia, e claro que não podia ser outro lugar do que Itu, né? Tudo grande, né? O maior do mundo, né? Então, de fato, hoje nós somos a maior fábrica do mundo de serras. Nós fabricamos serras para o grupo Starrett e a gente vende hoje no mundo inteiro
o produto produzido aqui na nossa planta de Itu. Nath Luquezzi, Band Negócios de hoje, recebendo Christian Artsen, presidente da Starrett do Brasil. Bom dia. E com essa demanda internacional, qual que é o desafio para atender cada país, cada lugar? Porque eu imagino que o mercado, o segmento seja muito diferente em cada local. Como que vocês fazem isso? A gente tem um trabalho forte na nossa área de marketing, né? Tem, sem dúvida nenhuma, uma questão muito grande de embalagem, de especificação de produto. Hoje em dia, o mercado europeu é um mercado muito exigente, por exemplo, na área de ESG. Então, a gente tem que ter... nós retiramos todos os plásticos das nossas embalagens. Então, hoje, as nossas embalagens elas são todas de papel reciclável, cartão, cartolina reciclável. Então, existe um trabalho muito grande da área de marketing, né? Eu estive recentemente, há um mês atrás, na Austrália, na Nova Zelândia e na China, e eu fiz um selfiezinho, um vídeo, né? E eu estava numa lojinha de ferramentas em Auckland, na Nova Zelândia, e peguei uma serrinha a copo fabricada em Itu. Eu falei, olha que orgulho da gente pensar que um produto fabricado em Itu, aqui no nosso interior paulista, está lá em Auckland, na Nova Zelândia. Eu fiz a mesma coisa, um filminho de um distribuidor nosso na China, né? Quer dizer, a gente conseguir vender. A gente sempre fala o produto chinês, preço, como competir, não dá para competir, o chinês. A gente vende uma quantidade enorme de serras, é um mercado muito importante para nós na China. Então a gente concorre com o chinês na China. Competência, qualidade de produto, preço competitivo, né, distribuição e marca também, que é muito importante, né? Houve algum impacto em relação ao tarifaço do presidente Donald Trump ou o que é consumido pelo público americano é produzido lá nos Estados Unidos? Não. Houve sim um efeito, foi um efeito muito forte. Com esse projeto de consolidação que aconteceu em 2021, a gente tinha uma fábrica de serras, né, na Carolina do Norte, em Mount Airy, e a decisão foi de fechar, né, naquela época ainda globalização, né, mercado aberto e tudo mais, e a produção foi fechada lá e trazida toda para o Brasil. Então hoje o mercado americano para nós é um mercado importante, ele consome mais ou menos 10 a 15%, dependendo da linha de produto, do nosso volume fabricado no Brasil. Então o efeito foi um efeito forte, sim. A gente tomou uma decisão corporativa de um primeiro momento de segurar os embarques. Isso foi um prejuízo significativo para a nossa operação aqui no Brasil, né? E aí depois nós decidimos continuar com os embarques, anunciamos aumentos de preços lá nos Estados Unidos, não sabemos ainda como o mercado vai reagir, estamos tendo uma previsão de queda de volume, então respondendo a tua pergunta, sim, fomos afetados, a gente ainda tem, não sei se a palavra é esperança ou não, mas de que isso de alguma forma retroceda um pouco. A gente não tem expectativa de que volte. Pra você ter uma ideia, o imposto de importação sobre o Brasil antes do Trump era, dependendo do produto, de 4% a 6%. Naquela primeira onda do tarifaço do Trump, a tarifa contra o Brasil, para os nossos produtos, foi para 10%. E aí agora os 50%. Né? Então, os 10% a gente conseguiu navegar relativamente bem. E a gente tem uma expectativa, né? Inclusive eu também faço parte tô na Fiesp, e a gente faz parte de uma comitiva de empresários que está tentando lidar com isso, né? Teve uma comitiva representando a gente que foi para Washington semana passada. Então a gente tem uma expectativa de que isso retroceda, não para os 4% a 6%, mas a expectativa é que ela fique em torno de 10% a 25%. Tem um movimento muito grande, inclusive muitas empresas americanas como nós foram afetadas, né? Empresas muito maiores do que a Starrett, né? Uma Caterpillar, uma John Deere, uma GE, tem negócios multimilionários, se não for bilhões de dólares que são exportados e importados entre os dois países. Então teve um efeito muito, muito grande. Então, se é esperança mais do que realidade ou não, mas existe uma esperança de que esse 50% retroceda até o final do ano em um patamar, se seja, por exemplo, os 25%, que é o que está sendo cobrado para a Europa. Mas tem afetado o negócio, sim.
E a gente gostaria de acreditar que até o final do ano a gente tem algum retrocesso, né, dessa tarifa de 50%, que não dá para viver com 50%. Nath Lucchesi, estamos conversando com Christian Atzen, presidente da Starrett do Brasil, aqui no nosso Band Negócios de hoje. E é bem sensível porque acaba respingando em outras camadas, como, por exemplo, a geração de empregos. É uma empresa multinacional gigantesca que gera muitos empregos. Como que vocês se prepararam para isso? Eu sei que vocês são uma marca que preza muito pelo colaborador, tanto que tem colaboradores com mais de 30 anos de empresa. Como que vocês se prepararam para esse momento? Então, a gente, assim, não é tão fácil, né? Mas a gente está dando um foco muito grande em outros mercados. Então, eu falo para a turma, nesse momento, né? E desde eu sou presidente da empresa já há 7 anos, passamos pela Covid, né? E mesmo sem Covid tem tantas outras coisas que têm acontecido. Então, assim, é difícil prever, é difícil trabalhar com forecasts e previsões e tal. A gente tem que dançar conforme a música e nós temos que ser ágeis. Então eu tenho cobrado isso muito da equipe, da gente ser ágeis. Então a gente está com um trabalho muito agressivo para outros mercados. O mercado asiático, a China, a gente tem uma presença muito importante em algumas linhas de produtos, mas outras não. O Sudeste Asiático é uma região que a gente tem uma presença relativamente pequena. Então a gente está botando um foco muito grande nisso. E tem mercados aqui na América Latina que têm tido anos ruins, né? A Argentina, por exemplo, está se recuperando. Então a gente está botando um foco muito grande na Argentina. E dançar conforme a música, né? Até agora nós não tivemos que tomar nenhuma atitude mais drástica, inclusive pelo contrário, estou com bastantes vagas abertas. Que bom. Estamos até com uma certa dificuldade de contratação de pessoas, né? Então eu diria que pelo menos pelo que nós estamos crescendo no Brasil, mesmo no momento né, que está meio turbulento, para dizer o mínimo, né? E o mundo também passando por um momento turbulento, graças à nossa equipe, nós estamos crescendo, né? Estamos vendendo Serra Copo em Auckland, na Nova Zelândia, e assim tem outros mercados que a gente tem um potencial para crescer. Então, eu sempre digo para a equipe que a gente tem que ver o copo meio cheio e o meio vazio, a gente vai ter que dançar conforme a música. Temos essa expectativa de que essa tarifa vai ceder em algum momento. Tem um processo, inclusive, né, nos Estados Unidos, judicial contra esse tarifaço do Trump. Tem uma senadora que, inclusive, moveu uma ação específica contra a ação dele contra o Brasil, né, porque nós somos né, nós somos deficitários, quer dizer, eles compram mais, nós vendemos, aliás, desculpa, nós compramos mais do que vendemos para eles, né? E a tarifa média brasileira é menor do que a tarifa média americana, antes do tarifaço, né? Então, assim, não tem uma razão para ele ter se focado tanto no Brasil, além da questão política que a gente sabe, né? Mas economicamente não tem uma razão por ele ter feito o que ele fez com o Brasil. Então, eu tenho uma expectativa, uma esperança, que é a última que morre, de que isso vá se reverter. Mas, enquanto isso, estamos focando em outras áreas, estamos crescendo, como disse, estamos contratando, então eu vejo ainda o copo meio cheio. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar justamente sobre as contratações, sobre a preparação para esse mercado de trabalho, a tecnologia também utilizada em uma área da produção do dia a dia e outros destaques com o presidente da Starrett do Brasil, nosso convidado de hoje, aqui nessa edição do Band Negócios. Manhã Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta com o Band Negócios, projeto em parceria da Rádio Bandeirantes Campinas, da Band TV e do portal bandmulti.com.br. Hoje recebendo nos nossos estúdios, aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saadia, em Campinas, o Christian Artsen, presidente da Starret Brasil. Christian, nós falávamos anteriormente a respeito de vagas abertas, oportunidades de mercado e muitas vezes dificuldades da empresa para conseguir preencher essas vagas. Como é que funciona o processo de preparação para quem vai lidar com trabalho de metalurgia e de outras atividades que estão diretamente relacionadas à Starret? E hoje qual é a principal dificuldade para conseguir profissionais que já cheguem prontos para essas atividades? O que está acontecendo já há um tempo, a região de Itu, né, como o interior de São Paulo, vem num movimento bastante grande de crescimento. Claro que algumas regiões um pouco mais, um pouco menos, mas a região de Itu tem crescido muito, tem um projeto grande, né, da Cacau Show, que vai fazer aquele parque, então aquilo está consumindo, e outras empresas que têm vindo para a região, porque ali a gente está muito bem localizado, né, tem a Castelo Branco por um lado, e depois a Bandeirantes em Anhanguera pelo outro. A gente fica quase que equidistante ali das duas. Então é uma região que é bem atrativa, perto de Viracopos e tal, tem tido um crescimento grande. Mas a nossa dificuldade grande está sendo um pouco no que está acontecendo com os jovens de hoje. Os jovens de hoje, o trabalho de chão de fábrica acaba sendo menos atrativo. Então todo mundo quer trabalhar no Airbnb, no Uber, atrás de um computador, numa startup, né, nessa parte de TI, de tecnologia. E o que faltam para nós são operadores de máquinas e gente para trabalhar na fábrica. Nós temos muitos projetos de automação também, que, né, obviamente requer programação e CNCs e tudo mais, mas existe um trabalho de chão de fábrica que tem que ser feito, né? Outro dia li uma notícia muito triste, né, de que algumas escolas do Senai estão fechando por falta de alunos, né? Então, e o Senai, que é uma organização, nossa, tão séria, tão elogiada e tão comentada no mundo inteiro, a gente tem uma estrutura do 5S, né, do SESI, Senai, tão bom, né? E infelizmente o jovem sente menos atração para esse tipo de atividade. Então a gente sente uma dificuldade de contratação de gente para trabalhar no chão da fábrica, né? Atividades mais de escritório, de marketing e tal, ela é menos difícil, também é difícil, não é fácil contratar bons funcionários, né? E uma outra coisa que está mudando muito é a cultura que a gente tinha, que como você comentou, né, que a gente tem funcionários com mais de 20, 30 anos de casa. Hoje em dia o jovem pensa de forma diferente, né? Ele quer ter outras experiências, quer mudar de emprego, muitas vezes muda de emprego. Recentemente eu gosto de conversar com todos os funcionários que saem da empresa, né? E eu faço questão de entender um pouco, né, o raciocínio, e muitas vezes, né, na minha geração era salário maior ou tal, porque eu vou... E hoje em dia não é. Eu estou indo numa startup, eu não vou ganhar nada, mas se vender, aí depois eu vou ganhar tanto e tal. Então,
às vezes o que move o jovem para procurar um outro emprego não é mais como era antigamente, que é o salário, benefício, trabalhar por uma boa empresa, multinacional, tal e tal. Então é um desafio grande que a gente tem com o RH de contratação e depois de retenção de talentos, né? Então eu diria que essas duas áreas e chão de fábrica para nós está sendo a nossa maior dificuldade hoje. A gente vive numa era onde há os influenciadores digitais, onde há os coaches, onde há todo um discurso, às vezes até um tanto agressivo, de empreenda, seja você seu próprio negócio. Você acredita que isso também possa ter feito a cabeça de toda uma geração de eu posso ser um empreendedor, quando na verdade o caminho não é tão simples assim? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu vejo muito, eu estava lendo umas matérias de algumas escolas de negócios que estão crescendo muito com esse assunto de empreendedorismo, né? E todo mundo quer ser o Steve Jobs, né? Quer ser... E não é assim fácil, né? Que nem um jogador de futebol que está jogando aí no colégio e ele quer ser o Messi ou o Neymar. Messi e Neymar são poucos, né? E os Steve Jobs também são poucos. Mas, enfim, é um movimento que eu acho que é assim, meio que natural. E o que eu digo para a nossa equipe é que nós temos que tentar trazer isso para dentro. Então, eu quero que o jovem que vem para a Starrett, que ele empreenda dentro da Starrett. Então, assim, vamos lançar um produto novo, vamos entrar no mercado novo, vamos... tudo bem, toca o projeto aí. Vamos, eu preciso ir para a China, para a feira, não sei, vai para a China, para a feira, e vamos trazer ideias novas e vamos tentar trazer essa cultura do empreendedorismo para dentro da empresa. Nós nos associamos uns anos atrás a uma empresa aqui em Campinas que chama WIMI, que é justamente uma empresa que traz esse espírito de inovação e esse espírito de empreendedorismo para as empresas tradicionais, né? E eu acabei conhecendo o pessoal e foi uma associação muito interessante para a Starrett, onde a gente trouxe tentar trazer pelo menos para dentro esse movimento do empreender, né? Eu nunca vou me esquecer que a gente, no começo dessa relação, o pessoal falava, era uma palavra da moda, que era o VUCA, né? Que o mundo ia ser o mundo VUCA, que era volátil, incerto, complexo e ambíguo. E que a gente tinha que estar preparado para essa incerteza e tal. Isso foi antes da Covid. Eu tinha muita gente que olhava para mim e falava, pô, Christian, mas a gente fabrica serra, nós não somos Uber, não somos Airbnb, a gente é uma fábrica de produtos e tal. O que você está falando, né? E aí quando veio a Covid eu falei, tem coisa mais VUCA, né, mais volátil, mais incerto, mais complexo do que o que aconteceu agora conosco, né? Então a gente tentar trazer essa cultura é um grande desafio para que a gente consiga reter esse jovem. Nós estamos conversando com o Christian Atzen, presidente da Starrett Brasil, e a pergunta da jornalista Nath Luquezzi. Eu acredito que pensando em tudo isso, vocês têm um centro de treinamento para qualificação de mão de obra. Qual que é a importância hoje? Eu sei que falta mão de obra, mas também falta qualidade na mão de obra. O que vocês trabalham nisso? O que vocês buscam hoje em um colaborador? E o porquê que vocês decidiram fazer esse centro de treinamento? Justamente pela essa dificuldade de achar já jovens que a gente considere prontos, né, assim, para trabalhar. Embora a gente tenha, né, em Itu temos uma FATEC também, temos uma boa... e aliás foi uma das razões que nos levou para Itu, né, a presença do SESI e Senai, a presença da FATEC, das faculdades locais que a gente tem. Mas a questão da qualidade do treinamento, vamos dizer assim, na prática, na fábrica, faz com que a gente tenha que ter uma escola nossa interna para essa parte, né? A gente tem um cuidado muito grande, por exemplo, com segurança do trabalho. Então a gente faz um trabalho muito grande com todos os nossos colaboradores. Nós fabricamos serras, nós produzimos produtos cortantes, né? Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande que eu acho que o mercado, né, as faculdades e tal, embora ensinem isso, elas não têm uma profundidade suficiente. Então, sempre a área principal que a gente investe em treinamento é esse treinamento da parte de segurança. Christian, como é que a tecnologia, o uso da inteligência artificial faz parte da rotina de uma empresa como a Starrett, que tem produtos que
dependem ali da produção do dia a dia, que são produtos bem analógicos. A tecnologia também está presente numa serra, numa trena, num arco de serra para açougue, que foi um produto recentemente lançado. Como é que vocês trabalham com o avanço da tecnologia para algo que ainda é o manual? O nosso produto, a grande maioria deles, é um produto manual. Mas a gente tem investido muito também em produtos digitais, né? Então, a gente tem algumas ferramentas que a gente tem lançado, que são aplicativos ou tem no site também, para a pessoa poder, por exemplo, escolher o produto certo. Porque a gente vê a serra como uma coisa relativamente simples, mas ela não é. Porque a gente corta um pedaço de carne no açougue, mas a gente corta também um inconel, que é o aço utilizado para fazer um submarino nuclear, né? Então a gente tem uma serrinha que custa, vamos supor, R$10, mas eu tenho uma serra de fita de metal duro que custa R$1.000 o metro, né? Então é um produto muito diferenciado. Então a gente investiu muito nessa parte de tecnologia para que o usuário possa escolher o produto correto. E a gente também entrou numa área, há uns anos atrás, em máquinas de serra de fita. Então, além da gente vender a lâmina, a gente vende a máquina. E na máquina a gente tem feito um trabalho muito grande de inteligência para, por exemplo, você prever quando que a serra vai gastar ou vai deixar de funcionar e vai estar na hora de trocar a serra. Numa máquina tradicional, a única forma de saber é quando ela estoura. E quando ela estoura, já é tarde demais. Estourou, quebrou a serra, tem que trocar a lâmina. Então então quando a máquina começa a vibrar, quando a máquina começa a fazer um certo barulho, significa que ela vai ter uma tendência a quebrar. Então antes de quebrar, a gente já tem um sistema, um software, que te ajuda a detectar de que, olha, daqui a pouco essa serra vai quebrar. Então se você não quer parar o teu trabalho no meio, está na hora de trocar ela antes dela quebrar, né? Então a gente tem trazido alguns produtos, mas a maioria dos nossos produtos são esses produtos, como você disse, analógicos, ferramentas manuais. O que a gente tem investido muito em inteligência artificial e IoT, né, que é a internet das coisas e tal, é na produção. Então hoje as nossas máquinas, elas estão todas ligadas ao Wi-Fi. Então a parte nossa, por exemplo, de manutenção preventiva, a internet, a gente saber onde está o gargalo numa linha de produção, se era máquina A, B ou C. Antigamente isso tudo era no papel, era tudo muito analógico, e isso virou mais digital. Então o nosso processo de fábrica, no chão da fábrica, tem virado cada vez mais digital, né? Então antigamente você pegava um paquímetro, por exemplo, para medir a trava de uma serra e anotava num pedacinho de papel e mandava para a qualidade. Hoje a gente tem um paquímetro digital, o funcionário aperta um botão, via Bluetooth, vai lá para o laboratório de qualidade, joga numa planilha Excel e ele já tem o dado registrado, né? Então essa parte de internet, de digitalização, no chão da fábrica a gente tem avançado bastante. Embora o produto é a serrinha, a treninha, que é analógica, né? A gente nem imagina quanta tecnologia tem por trás, né, Nath? Nosso tempo está apertado, mas dá tempo ainda de uma última pergunta da Nath Luquezzi. Quero continuar nesse assunto do digital, porque a gente viu a pandemia, a ascensão das redes sociais, o famoso DIY, né? Faça você mesmo. Então todo mundo virou marceneiro, todo mundo foi se aventurar. Você percebeu essa mudança no público também? Houve um pico muito grande, né, na pandemia. A gente cresceu muito nesse mercado, né? A gente tem uma presença grande tanto nas lojas de grande superfície, né, as grandes, né, Leroy Merlin, Telha Norte e tudo mais, como também na lojinha de ferramenta. A gente fala aqui no Brasil, a gente chega, isso pesquisas dados pela Namaco e outras empresas do setor, né, em 150 mil lojinhas do Iapoca e Ushuaia, no Brasil inteiro. Então a gente chega através do nosso atacado, dos nossos diferentes canais de distribuição, a gente chega nessas lojas todas, né? Então a gente viu um crescimento muito grande na pandemia, o pessoal teve que ficar em casa, então a patroa pega pela orelha e fala, sabe aquele quarto que você ia pintar? Tal? Chegou a hora. Chegou a hora. Também teve muita gente que teve que adequar home office, né? Então teve que fazer algum ajuste aí no quarto para poder fazer o home office e tal. Houve um pico muito grande, eu diria de tipo 30% a 40%, Uau. Muito grande. Isso caiu, mas ele não voltou ao patamar pré-pandemia, né? Então, quando a gente olha os números, era, vamos supor, 100 pré-pandemia, foi para 130, 140,
e hoje está em 120. Então eu acho que o brasileiro está cada vez mais ficando mais DIY, né? Cada mês faça você mesmo. Quem aqui está tendo, eu estou fazendo uma obra, por exemplo, sabe da dificuldade de contratar mão de obra, né? E pelo bom, pelo mal, a gente acaba tendo que se virar para certas coisas. Então, antigamente, quando a gente chamava um encanador, eletricista para fazer uma coisinha qualquer, trocar uma tomada e tal, o brasileiro está tendo, como o americano já faz e como o europeu já faz, tem que aprender a fazer você mesmo, né? Então, faça você mesmo, do it yourself. Ele cresceu muito na pandemia, continua no patamar acima da pré-pandemia, mas ela teve uma quedinha aí em 2022, mais ou menos. Mas continua sendo um mercado que cresce muito. Essas lojas de grande superfície continuam crescendo também muito, né? Telha Norte, essas lojas também. E a gente acha que ainda tem muito espaço para crescer. Inclusive, essa é uma área que a gente está investindo em termos de crescimento, em termos de futuro. Nós conversamos aqui no Band Negócios com o Christian Atzen, presidente da Starrett Brasil, a quem agradecemos, Christian, pela atenção com o nosso telespectador, com o nosso ouvinte. Convite sempre feito para a gente falar sobre a Starrett, sobre esse mercado, e espero que goste também do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Já conhecia aqui o Complexo de Comunicação? Não conhecia, a primeira vez. Então, certamente vai conhecer um pouco mais aqui dos nossos espaços. Muito obrigado, viu, pela atenção com o nosso ouvinte. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado a vocês, um prazer todo meu. Estou à disposição, Nath. Muito obrigado. E prazer. E você continua conosco, porque no Grupo Bandeirantes, você já sabe, você está sempre muito bem informado. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo determinou a suspensão imediata dos processos seletivos abertos pela Secretaria de Estado de Educação para a contratação de policiais militares para monitores do programa Escola Cívico-Militar. A medida cautelar oriunda da representação de parlamentares aponta possíveis impropriedades no edital, lançado pela Secretaria de Educação. Entre os principais pontos questionados estão a ausência de previsão orçamentária, a contratação temporária sem justificativa de excepcionalidade, a não realização de concurso público e a criação de cargos comissionados. Com a decisão, a Secretaria de Educação deverá interromper de imediato todos os processos seletivos em andamento, além de se abster de publicar novos editais, realizar chamamentos ou iniciar atividades de programas até a nova deliberação da Corte. A decisão não extingue o programa Escola Cívico-Militar no Estado, mas paralisa temporariamente sua implantação até que os questionamentos sejam explicados junto à Corte. Por fim, o Tribunal de Contas determinou que a pasta de Educação encaminhe informações detalhadas sobre editais publicados, a fase em que se encontram e os valores de gastos já previstos ou realizados. Os responsáveis legais terão prazo de 10 dias úteis para apresentar justificativas. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. As novelas turcas estão de volta à tela da Band TV, do jeito que você gosta. Não perca nenhum capítulo de Cruel Istambul. Uma história repleta de segredos, traições, sede de vingança e muitas reviravoltas. Cruel Istambul, de segunda a sexta, às 8h30 da noite, na Band TV e no Band Play. Manhã Bandeirantes.
Às 11 horas da manhã e mais 9 minutos, 11h09, Manhã Bandeirantes de volta na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Você já está mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 19971021493. Daqui a pouquinho, o giro da participação do nosso ouvinte. Em instantes, a gente já coloca você também para dar a sua opinião, a sua informação, prestar serviço a quem está conosco na programação da RB. Agora, em Campinas, há um alerta importante de uma doença impressionante. A gente sai da Covid, aí vem a preocupação da dengue. Aí passa um pouco da dengue, aí vem caso de febre maculosa. E há um alerta sendo realizado pela Secretaria de Saúde justamente com essa doença transmitida pelo carrapato estrela, Nath Luquez. Esse alerta, reforça aí a Secretaria de Saúde de Campinas, reforça o alerta para a população sobre os cuidados no período de sazonalidade ligada à febre maculosa. Além disso, foram enviadas algumas mensagens com orientações para que os profissionais de saúde, principalmente os médicos, estejam atentos ao diagnóstico da doença. O período de sazonalidade da febre maculosa começou em maio e vai seguir até novembro. Neste intervalo, há predomínio das fases jovens do carrapato estrela no ambiente, conhecidas como micuim, que são as larvas, e vermelhinho, as ninfas, o que aumenta ainda mais o risco de transmissão e ocorrência da doença nesse período. Isso porque o carrapato é menos seletivo quando ao hospedeiro nas fases jovens de vida e pode parasitar em qualquer animal, inclusive o ser humano que frequenta áreas com vegetações, especialmente onde há cavalos, capivaras e outros animais silvestres. A febre maculosa é uma doença grave com alta letalidade. A infecção se dá pela picada do carrapato estrela, que está infectado com a doença, em qualquer fase de vida. O período de incubação, desde a picada do carrapato até a manifestação dos sintomas, é de 2 até 14 dias. Quanto às ações, desde a semana passada, a saúde está intensificando esse alerta sobre a sazonalidade. Com isso, foram disparados pela Secretaria mensagens via WhatsApp para como eu comentei, os profissionais de saúde, e o município também realiza ações educativas sobre o tema de forma contínua para que haja sensibilização das equipes de saúde e da população. Desde 2023, esses são dados que foram realizados 370 ações, como palestras, oficinas, visitas a imóveis para orientação aos moradores, capacitação de profissionais e exposições. Além disso, a administração também monitora sinalizações de risco para a transmissão de febre maculosa instaladas em alguns locais estratégicos. A iniciativa já esterilizou quase 200 animais que vivem na Lagoa do Taquaral e no Lago do Café. Então serão contemplados ainda outros locais, como Parque das Águas, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, Parque Linear Capivari e Parque Linear Ribeirão das Pedras. A gestão do projeto é coordenada pela Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 11 horas 12 minutos, 11h12. Deixa eu falar com você que trabalha em uma empresa ou você que trabalha no terceiro setor, por exemplo, mas que precisa em algum momento parar o seu dia para fazer um relatório, para checar a saúde financeira da empresa. Só de falar esses termos, a Flávia, por exemplo, já experimentava um frio na barriga para tentar montar um relatório, para tentar fazer uma consulta simples. A Flávia é gestora no financeiro da New Up. A New Up é uma indústria de eletrodomésticos. E a Flávia contou pra gente que quando a diretoria pedia um fluxo de caixa, ela pedia mais de 4 horas revisando planilhas. Era chegar no trabalho e gastar a manhã inteira só para revisar essa planilha. Esse frio na barriga só passou quando a Inovar ASC apresentou o WK Radar para a Flávia. Hoje, quando a diretoria precisa de qualquer informação lá do financeiro, a Flávia abre o sistema e tem tudo lá, na hora. Fácil de entender e com muita confiança. Agora ela consegue acompanhar cada fase da produção, emite notas fiscais em 1 minuto e tá fazendo pagamentos antecipados. A Flávia concluiu com a seguinte frase: agora, frio na barriga? Só no Parque de Diversões. Acesse você também wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas, você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Anote o número: 19 é o DDD 3291 9650. 3291 9650. WK Radar
É a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Vamos a Brasília, mais um trecho ao vivo. Segue o voto do ministro do Supremo Tribunal, Luiz Fux, Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Julgamento da trama golpista retomado nesta manhã de quarta-feira. Em quase 2 horas já de manifestação, Luiz Fux votou para anular o processo por acreditar que o Supremo Tribunal Federal não é a instância correta para julgar o caso. O ministro também indica que pode absolver os réus por pelo menos uma acusação, a de organização criminosa. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus apontados pela Procuradoria-Geral da República como núcleo à frente da tentativa de golpe de Estado no Brasil. Flávio Dino acompanhou ontem Alexandre de Moraes. O placar está em 2-0. 3 votos são suficientes para a condenação ou para a absolvição. Vamos sentir um pouco mais do termômetro do ministro Luiz Fux, que vai numa linha completamente diferente de tudo que nós ouvimos ontem das vozes de Moraes e Flávio Dino. Ilimitado, a lei das organizações criminosas acrescentou outros requisitos para a configuração desse delito. Digo, delito de organização criminosa. Define-se organização criminosa nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013 como a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. O voto do ministro Luiz Fux, que ainda não foi concluído, já é comemorado pelos bolsonaristas nas redes sociais, nas conversas em Brasília e até em declarações públicas, como o do líder da oposição, o deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, que afirmou que o processo tem que parar, que está caracterizado um cerceamento de defesa, imparcialidade e que haverá questionamento de segurança jurídica. Zucco argumentou que Luiz Fux é o único ministro que ele considera isento no caso. A direita reclama que Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes não são imparciais. Nas palavras do deputado Zucco, o ministro Luiz Fux disse claramente que não podemos julgar politicamente, e sim baseado na Constituição. Que esse julgamento pare agora, é o que declarou nas redes sociais e em entrevistas também agora há pouco o deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. Ouvinte da Rádio Bandeirantes, participa desta edição do nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo. Oi. Tô escutando essa matéria aí, né, sobre os jovens, né, a dificuldade de atrair o jovem no emprego, no emprego fim, né? Aquele emprego ganhando menos, enfim. Mas eu colocaria, dentre as dificuldades que as pessoas têm na contratação, a burocracia dessa contratação. Às vezes o jovem, ele não está tão preparado, não tem o título de eleitor ainda, não quis tirar, entendeu? E as empresas hoje em dia, para a contratação, tem que ter ensino médio completo, tem que ter o título de eleitor, antecedentes criminais. E às vezes esse jovem, para conseguir todos esses documentos, fica desestimulado. Esse seria o ponto de vista, entendeu? Mas isso acontece com todos os tipos de trabalhador. Então, alguns documentos, assim, poderia... Porque ensino médio não pode ser o fundamental, entendeu? Um abaixo, porque até pouco tempo atrás não se exigia o ensino médio completo, mas só um histórico que você estudou. Coisas assim desse tipo que eu acho que poderiam influenciar positivamente em conseguir arrecadar mais pessoas para a contratação desse tipo de serviço fim. Essa é a minha opinião. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado ao DJ Ale. O Brasil é um país que ama uma burocracia. A gente só precisa tomar um cuidado porque tem muita gente que transforma em burocracia ou vende como burocracia o que é direito trabalhista.
A gente viu isso muito recentemente durante o governo Michel Temer, que não, se derrubarem algumas leis trabalhistas, as empresas vão contratar mais. E aí o trabalhador perdeu uma série de direitos e as empresas não repuseram esses trabalhadores. Pelo contrário, usam isso para aumentar a margem de lucro sem repor as peças e com o trabalhador cada vez mais desamparado. Quando você pega número, o Brasil tem novos MEIs, aí aquele número altíssimo de milhares de brasileiros que estão empreendendo e que agora são microempreendedores individuais, aqui que são MEIs. São pessoas que tiveram que abrir uma pessoa jurídica, uma conta MEI, porque as empresas estão contratando como PJ, para não ter que pagar os encargos trabalhistas, para não ter que se responsabilizar por férias remuneradas, por 13º salário e por benefícios que aos poucos vão virando saudade na relação trabalhista brasileira. 11h20, com relação à contratação de jovens, o Edmilson, nosso ouvinte final do telefone 9884, escreve o seguinte: como as empresas enxergam os 60 mais então no mercado? Já que está difícil contratar jovens, contrate profissionais mais experientes. É a opinião aqui do nosso ouvinte, o Edmilson. Muito bom dia para você, Edmilson. Mais uma mensagem de áudio do ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia para todo ouvinte aí. Ô, Heitor. Ele esquece teu nome todo. Um amigo meu ontem perguntou para mim, por que o Bolsonaro ainda tem tantos seguidores, né? Tem tanto eleitor. Eu falei para ele, tem por causa das igrejas. Usaram a igreja como palco de político e tem muito seguidor por causa das igrejas, mentindo nas igrejas, muita mentira. Falaram que o Lula, falando nos pastores lá, falando para os fiéis, que o Lula ia fechar as igrejas, que o Lula ia fazer isso, fazer aquilo, se o Lula ganhasse. E daí, ele fechou a igreja? Já 2 mandatos que ele teve lá, ele fechou a igreja? Não. Então, esses mentirosos aí das igrejas aí de Cila Malafaia, do Edir Macedo, do Valdemiro Santiago. Por isso que tem muitos seguidores, tem bastante. Os mentirosos da igreja, que são tudo mentirosos, falsos, que o homem de Deus não tem nada. Muito obrigado. Mensagem do Cícero, nosso ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado pela opinião, sempre bem-vinda a sua participação aqui na RB. Nath Luquezzi, a gente segue monitorando os preços dos alimentos aqui na cidade de Campinas. Existem 2 estudos que são feitos e que a gente vai compartilhando com quem está na nossa audiência. Tem um que é o da PUC Campinas e tem um outro que é do Ceasa. Eu adorei o nome do estudo do Ceasa. Sacolômetro da Ceasa Campinas. Que é que o balanço mais recente, que é desse mês de setembro, sim, já conta pra gente sobre o que subiu, o que caiu. Me dá a cotação da Ceasa para saber se tá barato ou caro fazer feira nessa cidade, Nath. Boa, referente ao período então do dia 1 até o dia 8 de setembro, bem recente. Segunda-feira, apontou queda nos preços de vários produtos, especialmente legumes e raízes. Apesar disso, frutas como mamão havaiano registraram fortes elevações, refletindo no impacto das altas temperaturas e também da oferta reduzida de algumas safras regionais. Então, o setor de legumes registrou queda média de 3%, puxado pela forte redução da abobrinha brasileira, que despencou 32%, custando agora R$ 4,11 o quilo. Segundo o Paulo Palma, que é o técnico do Mercado e Agricultura da Ceasa, essa baixa se deve ao aumento da oferta. Então, estão aumentando os quantitativos de abobrinha dentro da Ceasa Campinas. O milho verde também teve uma queda de 12% pela boa oferta disponível. Chuchu, em contrapartida, alta de 10% por conta da menor oferta na região. As verduras, o grupo das verduras apresentou uma alta moderada de 2,3% e a rúcula foi um destaque positivo, subindo 11%, chegando agora a R$ 7,14 o quilo. Mas na contramão, a selga caiu 11,5%, custando agora R$ 1,38 o quilo, devido aí a maior disponibilidade e menor consumo. Já as raízes, o recuo médio foi de 4,9%, com maior destaque para a cebola nacional, que caiu 14,3%, bastante expressivo, passando a custar agora R$ 1,50. O alho nacional também teve uma queda expressiva de 9,1%, com um preço de R$ 20 o quilo. A cebola tem bastante ofertas de várias regiões produtoras, porque São Paulo, Minas Gerais e Goiás
produzem, e a exceção no setor foi a batata doce, que subiu 22,2%, chegando a custar agora R$ 2,75 o quilo. Para finalizar, então, as frutas brasileiras subiram 9,5%, a média, uma alta bastante significativa. O destaque foi o mamão havaiano, que disparou de 51,3%, passando a custar agora R$ 6,25 o quilo. Uma alta na goiaba vermelha, no mamão formosa e no maracujá azedo. Uma informação agora publicada no portal bandmulti.com.br. A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira 2 mandados de busca e apreensão em Campinas. O crime? Comércio ilegal de medicamentos para emagrecimento e produtos eletrônicos por meio de redes sociais. É a Operação Blue Pen, caneta azul, azul caneta, operação que foi realizada após uma denúncia apresentada no site da Polícia Federal e tem por objetivo principal interromper o comércio de medicamento, identificar a origem e até a eventual autenticidade. Pode ter muita gente colocando Ozempic pirata para dentro do corpo e achando que vai ter um efeito positivo. Os mandados foram expedidos pela primeira Vara Federal de Campinas, estão sendo cumpridos em endereços residenciais e comerciais ligados ao principal investigado aqui da cidade. Os indícios apontam para a prática de crimes de contrabando e descaminho, sem prejuízo de outros crimes que venham a ser constatados após a operação de hoje. E amanhã, o delegado-chefe da Polícia Federal, que está de malas prontas, vai ser transferido para Florianópolis, em Santa Catarina, mas até o final de setembro é o delegado-chefe da Polícia daqui de Campinas, a Federal. Dr. Edson Geraldo de Souza estará aqui nos nossos estúdios como nosso convidado numa entrevista especial que nós vamos fazer dentro do Manhã Bandeirantes, que vai ficando por aqui. Mas antes de ir embora, Nath Luquezzi, daqui a pouco tem a nossa área falando de futebol, certo? Ai, meu Deus. Você já está contratada para ser a nova comentarista esportiva aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Lá vai. Porque ontem o Brasil enfrentou a Bolívia. E todo mundo falava, o Brasil vai ganhar. Mas teve um palpite aqui na RB que cravou até o que ia acontecer lá em terras bolivianas. Seleção em 8h30 da noite, direto do Municipal de El Alto. E é alto demais. Bolívia e Brasil. Nath Luquezzi, palpite para esse jogo. Vai. Bolívia e Brasil. Ai, eu vou ter que ir na Bolívia, senão o Brasil vai perder. Melhor assim. Bolívia. Tá vendo? Tá isso vendo foi só? Pé frio ou isso foi o NatBet que você ganhou dinheiro? Eu acho que é sorte mesmo, né? Vamos. Achei bom o nome, muito bom. Acho que eu posso agora, né, integrar aqui o time de comentaristas, afinal, eu Cravou o resultado. Cravadíssimo. 1-0 pra Bolívia. Agora eu quero 6 números pra jogar na Mega Sena de 1 a 60, por favor. Daqui a pouco não tem prêmio da Mega Sena, mas tem o Band Mulher na tela da Band com a Nath Luquezzi, com a Lari Lopes e com quais atrações hoje? Hoje tá demais. Inclusive, nossas famílias são italianas e mangia che te fa bene. Hoje a gente vai falar sobre comida italiana, quais que são as culturas ali, a mesa da família italiana. A gente sabe que o italiano... Barulhenta. Grita. Mãos, muitas mãos. Mas e a comida? E os costumes? A gente vai descobrir tudo hoje. Vamos falar também sobre marketing para médicos, porque a área da saúde é um pouquinho diferente, então a gente vai falar um pouquinho disso no nosso programa, além dos babados do mundo dos famosos. Ontem rolou aniversário de 1 aninho do filho do Zé Felipe e da Virgínia. E eles estiveram juntos, e é claro que quando eles estão juntos, o negócio acontece. O dólar hoje, inclusive, tá mais alto. Não, tô brincando. Nossa. 1h30 da tarde, então, esse é um dos destaques. Tem mais alguma fofoquinha de algum outro famoso aí, depois que eu der essa cornetada na Virgínia? Olha, mas eu vou continuar falando de Zé Felipe, porque ele e Ana Castela, nós temos vídeos dos dois juntos. Então o namoro tá cada vez mais concretizado. Acho que tem romance. Às 10:07 da noite tem Band Cidade com Walter Sena, que hoje vai pagar a caixinha aqui pelo WO. Nossa, falar isso do chefe. Mas que estará presente na tela da Band logo depois do Brasil, gente. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área, todo o timaço de Carlos Batista. Obrigado pela sua companhia. Continue na melhor. Continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br.
Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.